Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje falar sobre correr, o exercício, a cidade e o desafio da maratona de Drauzio Varela, médico bastante conhecido pelas matérias no Fantástico, pelo livro Estação Carandiru. Ele que é há uns 20 anos maratonista, gosta bastante de correr, e nesse livro ele resolve contar a sua experiência com a corrida. Eu sou um corredor amador que há pouco tempo, nesse ano, resolvi levar mais a sério. Entrei no grupo de corrida, James Lopes Team, resolvi levar mais a sério a corrida, porque é algo que eu comecei em 2012, aí parei um pouco, depois comecei em 2013, parei um pouco, em 2014 recomecei, mas assim, eu vi que por mais que eu não tivesse força de vontade para continuar correndo, mas era algo para que eu sempre queria voltar, porque realmente meio que vicia isso. E eu gosto de ler coisas do gênero que falem sobre corrida, ou do que eu falo quando falo de corrida, do Haruki Murakami. É um livro irresistível, Nascido para Correr, os dois eu já fiz vídeo aqui no canal, são dois livros irresistíveis e como eu tenho uma parceria com a Companhia das Letras, pedi esse livro, eles mandaram e eu li muito rapidamente, eu li em um dia esse livro. Bom, o livro ele é dividido basicamente em duas partes. É um livro curto, com 206 páginas. Ele é dividido em duas partes com intervalos. Então em duas partes não. Ele é dividido em 5 partes, com um intervalo entre cada uma dessas partes. Nos intervalos ele sempre fala de coisas técnicas, coisas médicas, que assim, é uma das partes mais interessantes do livro. Então ele cita pesquisas muito interessantes, como por exemplo, que se você está acima do peso, mas pratica atividade física, a chance de você ter mais, você acaba sendo mais saudável, ou tem mais chance de ser mais saudável, de ter uma vida melhor, do que se você está no peso normal, mas não pratica pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, completamente sedentário. Ou seja, invertendo, é melhor ser um pouquinho gordinho, mas praticar atividade física, do que estar no peso, mas não praticar nenhuma atividade física. Ele cita um estudo aí que envolveu milhares de pessoas. Ele fala dos principais problemas associados à corrida, ele fala dos principais benefícios, ele desmitifica algumas coisas, como a questão dos joelhos. Ele cita alguns estudos falando sobre o impacto nos joelhos. Ele fala sobre estudos que correr tanto assim, o foco dele é maratona, então ele cita alguns estudos que falam que sim, tudo bem, a chance de você ter um mal súbito e morrer na maratona é maior do que se você não correr maratona, mas os benefícios acabam superando. Só que esse maior também é tipo, eu não lembro quais eram os números, mas se era de uma chance em 100 mil, você com sua vida normal, isso aumenta para 3 chances em 100 mil. Então triplica, mas mesmo assim continua num universo muito amplo, e ele diz que quase todos os casos verificados até hoje de morte súbita em uma corrida tinha como pano de fundo alguma doença assintomática, alguma doença normalmente cardíaca não diagnosticada. Então esses capítulos dos intervalos, eles basicamente já valem o livro, mas a outra parte, as outras 5 partes, ele vai contando. Primeiro ele faz um capítulo meio histórico, que ele explica a verdadeira história da maratona. Antes ele fala quando ele decidiu começar a correr, já com 50 anos, quando alguém disse que ele já estava na metade final da vida, que já estava na fase da decadência e tal, e ele decidiu provar que não, que ele estava no auge do seu vigor, da sua saúde, da sua produção intelectual. Então hoje ele já tem, acho que 70 anos, e 72 anos. Ele continua correndo maratonas. Provou que o amigo que disse aquilo para ele estava errado. E depois ele fala sobre isso, fala
como começou a correr maratona, e fala de maneira bem interessante as suas experiências, né? Como ele correu a primeira maratona, como ele se preparou, algumas maratonas que foram marcantes na sua vida ao longo dos anos, maratona de Boston, que você tem que conseguir um índice, maratona em Chicago, Nova York, Tóquio, que ele correu nesse ano, as experiências que ele teve, que são e sempre ele vai falando da experiência e falando das pessoas que ele conheceu, das atividades que ele fez, sobre como ele conseguiu conciliar a sua carreira, que ele é um médico que fazia trabalho voluntário no Carandiru, hoje ele faz no Presídio Feminino, ele é um oncologista, ele tem programa no Fantástico, ele tem um trabalho no Amazonas, então ele é uma pessoa muito ativa e que ainda assim consegue encontrar tempo para correr maratona. É bem interessante como ele vai explicando como consegue conciliar isso. E as duas últimas partes, que aí, como eu falei no começo, que são duas partes que dividem o livro, né? A primeira metade do livro ele fala da experiência nas maratonas, que seriam a parte 1, 2 e 3. E a parte 4 e 5 são basicamente uma parte, só que ele vai contando determinados causos, algumas experiências não tão legais, como ele se perder numa corrida em Miami e parar num bairro meio perigoso, ou quando ele correu no meio do Rio Negro, num banco de areia gigante, as corridas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Parque Ibirapuera, a experiência dele com São Paulo, que ele tem uma ligação muito forte com São Paulo, como ele correu, por exemplo, na Cracolândia. Essa segunda metade, essas experiências, nessa segunda metade eu achei que o livro deu uma queda um pouquinho, e aí, não que as histórias não sejam interessantes, mas elas acabaram ficando meio sem graça por conta do jeito que ele contou. Eu não sei se ele estava cansado ou sem... Ele escreveu mais para completar o número de páginas, mas ele não estava muito inspirado na hora de contar essas histórias. Tem histórias bem interessantes, mas tem... eu acho que faltou um pouco do lado contador de histórias. Enquanto ele estava falando sobre a experiência com um corredor, tem toda a fase da preparação e tal. Quando ele entra para a parte médica, não precisa tanto desse timing de contador de história, mas nesses casos aqui, eu acho que o lado escritor dele careceu de um pouco mais de versatilidade. Então eu achei que o livro deu uma quedinha um pouco, eu me desinteressei um pouco por essas histórias. Mas no geral, o balanço geral é um livro bastante interessante, que se você se sente atraído pela atividade física, sonha em correr uma maratona, ou simplesmente é curioso para saber que tipo de super-homem corre uma maratona, você vai ler aqui e ver que, se por um lado você não precisa ser um super-homem, por outro você precisa simplesmente se dedicar, e se dedicar por um bom tempo. Você não decide que mês que vem ou daqui a 2 meses eu vou correr uma maratona, não. É algo que você tem que planejar com cuidado, ser bem disciplinado, mas com isso, com tempo e com disciplina, e claro, com orientação adequada, praticamente qualquer um consegue correr uma maratona. Eu gostei especialmente de algumas partes em que ele vai falando, ele não fala como um especialista, ele fala como um corredor normal. Então ele diz, por exemplo, que ele duvida que quem fale que acorda bem disposto e alegre para correr esteja falando a verdade, porque ele mesmo até hoje ele acha horrível, como ele fala aqui em um determinado momento. Por outro lado, senti na carne o tormento que é levantar da cama de madrugada para correr. Passados mais de 20 anos, meu primeiro quilômetro ainda é dominado por um único pensamento. Não há o que justifique um homem passar pelo que eu estou passando. Existe sofrimento mais atroz do que deixar a cama quente, no horário em que o sono é mais arrebatador, vestir o calção, a camiseta e calçar o tênis para sair correndo? E aí ele questiona, por que esses loucos, nós loucos que corremos, fazemos isso? Em outro momento ele diz por que a gente se sente tão atraído pela cama ou pelo sofá? E aí ele explica que na evolução o descanso, a gente anseia por descanso, que nenhum outro animal corre por correr ou gasta energia para se divertir. Não, os animais eles gastam energia simplesmente para caçar ou para procurar abrigo.
E quando não estão fazendo isso, normalmente eles estão deitados, descansando, e isso então é algo atávico, é algo que faz parte da longa história do ser humano. Então essa nossa busca pelo descanso, pelo repouso, só que na nossa vida tão sedentária, a gente acaba precisando buscar a atividade física, e correr é uma atividade física, ele garante que não faz o mal que pode trazer, a lesão e tal, que acaba sendo mais frequente num corredor do que no não corredor, é ultrapassado em muito pelos inúmeros benefícios que você tem ao correr. Então isso eu recomendo, achei um livro bastante bom. Como eu falei, ele perdeu talvez um pouco de ritmo no final, na minha opinião, mas é um livro para você que, se você corre, é indispensável, e se você gosta de relatos e se interessa um pouquinho pela corrida, está aqui Correr, Drauzio Varela. Se gostou, curta. Se você já leu, deixe seu comentário aí embaixo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. É isso, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!